Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Se você pudesse colocar de pé, se coloque de pé. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Estarei lendo, a igreja acompanha. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, e diretou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na areia. Quando ouviram isto, saíram, um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo seu amor infinito, pela sua misericórdia e pela sua graça. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Oh Deus maravilhoso, derrama sua glória sobre esse lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, aqui está a sua igreja, aqui está a sua palavra. Faça a ligação perfeita para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação e salvação nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, já agradecidos, em nome de Jesus. E quem concorda, diga, e podeis assentar. Diga assim: o decreto de morte foi cancelado. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos analisar esse cenário. O capítulo de número 8 começa assim, ó. Porém, tem um porém aí. Porém, por que tem esse porém? Porque vai explicar, vai falar de alguma coisa que aconteceu antes. No capítulo de número 7, está tendo uma festa.
a famosa festa dos tabernáculos. E Jesus está lá na festa pregando e ensinando. Só que os ensinamentos de Jesus contrastava com o ensinamento dos fariseus. Por que o ensinamento de Jesus era um contraste, era diferente dos ensinamentos que os escribas e fariseus tinham? Porque Jesus ensinava diferente. Porque Jesus ensinava a verdade. Porque Jesus ensinava com autoridade. Mas que autoridade era essa que ele tinha? Autoridade do Pai. Ele tinha autoridade, e a palavra e a mensagem que ele trazia era diferente, porque ele praticava aquilo que ele pregava. E os escribas e fariseus, eles colocavam um peso tão grande na palavra que eles pregavam, que eles mesmos não conseguiam viver. Aí Jesus combatia isso, e aí eles ficaram chateados, porque foram confrontados com a palavra de Jesus. E aí já no capítulo 7, e aí eles falam assim para os guardas, prendam esse camarada. E aí eu fico imaginando, se falou guardas, não foi só um, eu não sei quantos guardas foram, mas ele mandou os guardas, vão lá, guardas, vai lá e prende ele. E aí eu fico imaginando, né, eu não sei quantos guardas foram, mas aí os guardas foram. Eu fico imaginando os guardas voltando assim, ó, rodando no mistério e sapateando. Que é isso aí? Cadê ele que vocês não trouxeram ele? Os guardas, não dá para prender ele. Mas por que não dá para prender ele? Porque a palavra dele tem muita autoridade. Ele fala a verdade, na palavra dele há poder. Eita, glória a Deus. Os guardas voltaram sapateando. Aí as autoridades falaram assim: vocês já foram convencidos por eles. E não tinha como prender Jesus. Aí, diz assim, que eles foram para casa. E aí diz, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus estava sendo perseguido? Por que Jesus estava tendo toda essa perseguição contra ele? Por um simples motivo. Ele era diferente. Ele era diferente. Se Jesus era diferente e era perseguido, você acha que eu e você, quando somos diferentes, quando tentamos estar do lado da verdade, quando nós tentamos praticar aquilo que está na palavra, você acha que nós também não vamos ser perseguidos? Se ele foi, tu acha que nós não seremos? Mas aqui ele já nos traz um ensinamento poderoso, que nós não temos que lutar com armas carnais. Jesus tinha o poder ali de fazer assim, ó, e sair voando guarda, escriba, fariseu e acabar com tudo. Mas ele nos ensina algo poderoso já no primeiro versículo. O que Jesus ensina? Está sendo perseguido? Não luta com armas carnais, busque as armas espirituais. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Está sendo perseguido? Vai orar. Está sendo perseguido, caluniado, estavam caluniando ele, está sendo caluniado, vai orar. Se Jesus fez isso, nós temos que fazer também. E do outro lado, enquanto Jesus estava sendo perseguido, caluniado, e foi buscar arma espiritual, foi buscar oração, do outro lado, existia um casal adulterando. Meus irmãos, adulterar é tirar o sentido original. Vocês já viram um carro adulterado?
chassi rabiscado. Está adulterado, não está no original. Estão tentando adulterar as coisas hoje em dia. Estão tentando adulterar. Casamento hoje não precisa mais de ser o casamento bíblico. O nome disso é adultério. Mas enquanto Jesus estava no monte orando, existia um casal que estava praticando, que estava ali com os seus prazeres da carne sendo desenvolvidos. E aí, aqui a gente também para um pouquinho para analisar. Cuidado. Cuidado com os prazeres momentâneos. Esse casal estava desfrutando dos prazeres que a carne oferece. Prazeres esses momentâneos, mas que pode tirar de nós a oportunidade de viver a eternidade com as pessoas que nós amamos. Cuidado, igreja. O que mais tira crente da direção de Deus, do propósito, daquela missão que Deus dá para o homem, são os prazeres momentâneos. Aquele prazer que você vai ter ali na hora, mas que depois não vai te levar para lugar nenhum. Na hora vai ser uma maravilha, mas depois a conta vai chegar, e a conta vai chegar pesada, vai chegar cara. Por quê? Porque optou em dar lugar aos prazeres da carne, às coisas momentâneas. E quando esse casal estava ali no ápice, chegaram quem? Eles, os acusadores, e pegaram essa mulher com um cidadão exatamente no momento do ato. Eles já queriam pegar Jesus. Aí eles pensaram: agora nós vamos assinar 2 decretos de morte. Um para essa mulher e outro para o bonitão lá que a gente está doido para pegar ele. Vamos pegar essa mulher e vamos levar até ele. Se ele responder que ela tem que ser apedrejada, nós vamos lá na autoridade de Roma e vamos falar aqui, ó, está falando que a mulher tem que ser apedrejada segundo a lei de Moisés. Mas quem está mandando não é vocês, que é de Roma? Aí, ó. Se falar que tem que perdoar, a gente enquadra ele na lei de Moisés. Meus irmãos, acharam que ia botar Jesus encurralado. Encurralado fica eu, fica você. Como é que vai conseguir encurralar aquele que tem todo o poder no céu, na terra, que sabe tudo o que a gente está pensando, é onisciente, onipresente? Eita, meu Deus do céu! E aí pegaram aquela mulher. Você imagina a mulher, o constrangimento que aquela mulher passou? Um monte de homem. Vocês acham que eles botaram uma roupa diferente naquela mulher? Vocês acham que deram banho nela? Não. Só que aqui nesse momento, no momento que eles pegaram aquela mulher e levaram para Jesus para perguntar, até esse momento ela não tinha chance de mais nada. Na hora que pegaram ela, o destino dela
a sentença de morte dela estava selada. E a lei falava isso. Foi pega no próprio ato adulterando. Ah, mas o que fizeram com o camarada? A intenção deles não era pegar o cara, a intenção era pegar Jesus. E ela deu lugar e está sendo usada como instrumento. Até aqui, a sentença de morte está decretada. Aí, eu quero que vocês pensem junto comigo, eu não quero pensar sozinho. O que foi? Meu amigo Jonatas não está aqui, se ele estiver vendo depois. O que foi que virou a chave? O que foi que mudou e que quebrou essa sentença de morte? Sabe o que mudou a vida dessa mulher? Sabe o que transformou esse cenário? Sabe o que transformou a sentença de morte em sentença de vida? Foi justamente que os escribas e fariseus pegaram ela num momento em que não tinha como ela passar maquiagem, e pegaram ela num momento em que não tinha como ela colocar uma roupa bonita, pegaram ela num momento em que não tinha como ela se justificar. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu chegasse aqui agora, ou se nós tivéssemos a oportunidade de eu falar assim, se você pudesse agora, 19h48, entregar, demonstrar, apresentar algo para Jesus, e esse algo fosse mudar a história da sua vida, o que você ia apresentar para Ele? Eu me perguntei isso. O que você, se você tivesse a oportunidade, o que você ia apresentar para Jesus? A Bíblia, ela é surtida de a mulher pecadora, ela quebrou um vaso com o melhor perfume que ela tinha aos pés de Jesus, e Jesus elogiou ela por esse ato. O centurião chamou Jesus, pediu para que curasse o seu soldado, ele entregou ali toda a sua fé e foi elogiado. Jesus falou: nem Israel tem tanta fé como a desse homem. Jesus estava na casa das irmãs Marta e Maria, e enquanto uma estava preocupada com os afazeres, a outra separou o seu melhor tempo e falou: eu vou ficar nos pés dele. E ele elogiou, falou: ó, isso nunca vai ser tirado. Mas existia um homem também, com a mão mirrada, com a mão leprosa, e para ele ser curado, ele teve que pegar aquela mão leprosa e mostrar para Jesus. Existia também uma mulher cuja filha estava endemoninhada, e ela foi até Jesus e falou: olha, minha filha está cheia de demônio. Jairo tinha morte dentro de casa, e ele foi até Jesus e falou: Jesus, vai lá em casa, porque tem morte lá em casa. Nós temos a falsa impressão de que se nós só podemos nos achegar a Jesus e entregar para Ele coisas bonitas. Nós temos a falsa impressão de que para que Jesus me receba,
eu tenho que chegar com uma adoração bonita, eu tenho que chegar com uma roupa bonita, eu tenho que chegar dizimando, ofertando, e Deus se agrada disso sim. Mas nessa noite, eu quero falar com você, do fundo da minha alma, o que a palavra de Deus está mandando eu te dizer. O que aproximou essa mulher de Jesus, o que cancelou o decreto de morte na vida dessa mulher, foi justamente o fato dela ser apresentada a Jesus do jeito que ela era. O pecado dessa mulher aproximou ela de Jesus. A nudez dessa mulher aproximou ela de Jesus. Ei, se ela chegasse até Jesus cheia de justificativa, provavelmente ela teria sido apedrejada. Ela não abriu a boca. Não, Senhor, calma aí. Sabe o que aconteceu? É que meu marido me espancava. Sabe por que eu estava adulterando? Eu estava adulterando porque meu marido não me dá dinheiro para eu fazer o cabelo. Sabe por que eu estava adulterando? Porque eu fui numa igreja e lá eu fui maltratada. Não, ela não abriu a boca para se justificar. Simplesmente ela se apresentou de forma involuntária, porque não foi voluntária, mas se levasse ela para qualquer outro lugar, se levasse ela para o tribunal, ela ia ser condenada. Se levasse ela para o hospital, ela ia ser condenada. Se levasse ela para qualquer outro lugar do mundo, ela seria condenada. Mas levaram ela justamente para o poço de glória, para o poço de graça, para a fonte da graça. Levaram ela para a presença de Jesus, e não levaram ela para a presença de Jesus adornada, levaram ela para a presença de Jesus suja, levaram ela para a presença de Jesus humilhada, levaram ela para a presença de Jesus do jeito que ela estava. Pensaram, agora ele vai mandar apedrejar, mas ele olhou e falou: oh meu Deus do céu, como eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto de ver isso. O que muda? Jesus não está preocupado com quanto nosso externo está bonito. A palavra de Deus diz assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas nós queremos mostrar para Jesus que nós somos fortes. A gente quer mostrar que a gente não cansa. Ei, se ele está falando, ele não está falando aqui só para pecador não, só para o lado de fora não. Ele está falando para a gente: ei, está cansado, está sobrecarregado, vem, mostra para mim, mostra que está cansado, mostra as suas fragilidades, mostra para mim a sua fraqueza. Quem condena a sua fraqueza é fariseu. Quem condena a sua fragilidade é fariseu. Quem condena os seus pecados é fariseu. Jesus é a graça viva, onde abundou o pecado, assim diz o apóstolo Paulo, superabundou a graça. Rabanária seremenefácia. Você já ouviu falar em sepse? Pastor Marcelo ouviu falar em sepse, né? Sepse é infecção generalizada. A infecção começa lá no dedo do pé. Se não cuidar, ela entra na corrente sanguínea e contamina todo o corpo. Como é que trata a sepse?
vai lá na ferida, vai lá no machucado, expõe ele, esfrega, aí sangra, dói, mas cura. Enquanto está ferido e escondido, só piora. Enquanto está machucado, mas está escondido, não tem cura, não tem antibiótico que dê jeito. Mas a hora que a ferida é exposta, a hora que a ferida é tratada, ela é curada. Aquela mulher foi transformada, porque o pecado dela foi exposto, o pecado dela foi revelado, a ferida dela, ela se apresentou para Jesus do jeito que ela era. Mas pastor, se eu contar meu segredo, eu não estou falando para você, conta para Jesus, não conta para mim não. Eu não posso fazer nada. Aí pegaram ela e levaram para Jesus. Só que Jesus estava onde? Você já viu no texto onde Jesus estava? Na igreja. Era no templo, né? Vamos trazer para o dia de hoje. Estava no templo. Olha como é que é a cabeça de fariseu. Eu vou levar alguém para a igreja para condenar. Se Jesus não tivesse naquele templo, pastor Eliseu, certamente aquela sentença de morte teria sido executada. Porque a igreja que não tem Jesus condena o pecador. Igreja que não tem Jesus vale a lei do fariseu. Igreja que não tem Jesus não tem graça. Igreja que não tem Jesus não tem tratamento. Igreja que não tem Jesus condena. Mas levaram para a igreja, e quem estava lá comandando o estudo? Crente que iam assinar 2 decretos de morte. Aí eu fico imaginando, chegaram tudo com pedra na mão. Era pedra para a mulher, mas era pedra para ele também, tá? Dependendo da resposta, ia sobrar. E aí? Fariseu é assim. Aí Jesus, a palavra diz que eles ficaram, aí ó, pegamos essa mulher, não sei o quê, e ele está lá, ó. Ele parou para dar atenção para fariseu. Fala para mim. Ei, Jesus não para o que ele está fazendo para escutar quando o fariseu fica falando mal de você não, fica te acusando. Jesus não parou para dar atenção, ele não parou o que ele estava fazendo. Aí a Bíblia vai dizer que eles insistiram. Tá ele lá. Eles estão insistindo. Ele, tá bom. Quem não tem pecado, ele não falou que não era para apedrejar a mulher. E ele não falou assim, quem não cometeu adultério. Ele falou, quem não tem pecado. Botou todo mundo no mesmo nível da mulher. Sabe por quê?
nós somos especialistas em julgar, meus irmãos. Nós também. Especialista no julgamento. Estamos na era, meus irmãos, da inteligência artificial. Não é? Inteligência artificial. Você imagina se inventassem um capacete. Aí todas as vezes que você for falar mal de alguém, que você for acusar alguém, você deveria colocar esse capacete. E vai chegar esse dia, hein? E o capacete mostra tudo o que tu pensou durante o dia para todo mundo. Me responde, você teria coragem de acusar alguém? Tinha não. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava ensinando lá no capítulo 7, falando: adultério não é só quando você deita lá com o homem, com a mulher, não. Quando você pensa na sua cachola, você já está adulterando. Para o fariseu, o adultério é só quando o homem encosta na mulher. Mas para mim, quando você pensa besteira, você já está pecando. Ei, mas não fica preocupado não, se você adulterou, se você pensou. A importância aqui não é essa. A importância aqui é que o dono da graça, ele está aqui hoje. E se você tem o teu melhor louvor, se você tem a sua melhor adoração, mas também se você quer demonstrar suas feridas para Ele, Ele está aqui para te curar. Mas nós vivemos em uma sociedade em que nós não podemos demonstrar nossas fraquezas. Mas nós vivemos num meio que, se eu confessar para alguém que eu estou fraco, o que vão falar de mim? Vão tirar o microfone, eu não vou pregar mais? Vão tirar o meu baixo, a minha guitarra, o teclado? Eu não vou mais sentar no banco do ministério, eu não vou mais sentar no banco da orquestra. Ei, meus irmãos, isso tudo é pensamento farisaico. Eu posso ficar sem microfone, eu posso ficar sem sentar no banco do ministério, eu posso ficar sem teclado, sem guitarra, sem bateria, sem tocar na orquestra. O que eu não posso ficar é sem a presença de Jesus na minha vida, porque a hora que a trombeta tocar, o que vai me salvar não é microfone, não é banco de ministério, não é instrumento de orquestra. Abaracemenefácia. É a presença. Vocês lembram como é que Adão e Eva andavam no começo, antes do pecado? Vocês lembram? Nus. Mas quando eu falo nu, eu não estou falando de sexualidade não, meus irmãos. Estou falando disso não. Estou falando igual uma criança quando chega para o pai. Não tem maldade, não tem cera, né? Sincero é sem cera. Não tem maquiagem. É aquilo ali. O que salvou essa mulher foi que levaram ela para Jesus do jeito que ela era. E aí, o mais interessante é a forma como ela responde a Jesus. Ela fala assim, os fariseus, olha só, os fariseus chamam ele de mestre. Mestre, é essa mulher. Aí depois ele fala assim, mulher, cadê aqueles que te acusavam?
onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse assim: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Ei, o decreto foi queimado. O decreto foi queimado para ela, porque para os fariseus continuou, sabe por quê? Eles continuaram chamando ele de mestre. Qualquer um pode ser mestre, agora Senhor e Salvador, somente Jesus Cristo. No final das contas, até eles saíram mais leves. Imagina eles com as pedras na mão. Agora a gente rebenta os dois. Aí Jesus falou assim: dá uma conferida na tua consciência aí. Dá uma conferida aí, vê se tu pode. Aí o tribunal aqui, ó, não tem outro. Se aqui tá bem, tu pode botar a cabeça numa pedra, tu dorme no chão aqui, ó, gelado, tu dorme, ronca. Se aqui, ó, se a consciência está tranquila, pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar calor, tu deita aqui, ó, usa esse degrau aqui de travesseiro e tu dorme. Se aqui dentro está tribulado, pode botar travesseiro de pena de ganso, de pavão, travesseiro da China, da NASA, que tu não dorme, pode dar remédio controlado, pode fazer o que quiser, que não dorme. Quando ele falou, ela começou a latejar, ó, todo mundo com a pedra na mão, do mais velho ao mais moço, começou a cair a pedra, plá, 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 plá. Acho melhor a gente voltar para casa. Ei, muito simples, muito simples. O que Deus quer falar contigo nessa noite? Se Jesus foi capaz de salvar essa mulher, Ele quer te salvar também. Ele curou aqui ferida da alma, Ele curou, Ele salvou, e o principal, cancelou o decreto de morte. Mas o principal de tudo é que ela apresentou para ele, ou se apresentou, né, melhor, de forma involuntária, o que ela era. E é justamente o que nós temos vergonha. É justamente o que nós não temos coragem de fazer. Colocar nas mãos de Jesus os nossos defeitos. Colocar nas mãos de Jesus as nossas fraquezas. Colocar nas mãos de Jesus as nossas imperfeições. Colocar nas mãos de Jesus aquilo que nós não podemos mostrar para ninguém, aquilo que está fedendo. Mostrar para Jesus a nossa lepra. Vai mostrar para Jesus, não mostra para mim não. Mostra para Jesus, Ele pode te curar.